Antes de mergulharmos na escuridão que hoje nos convoca, preciso fazer um pedido. Um pedido muito pessoal. Se estas histórias, estas realidades que resgatamos do esquecimento, significam algo para si, se sente como eu, que estas vozes abafadas pela indiferença merecem, exigem ser ouvidas. Inscreva-se. É um ato simples. Um clique. Mas aqui, neste espaço que construímos juntos, é muito mais. É um voto de confiança. É uma promessa. A promessa de que não vamos desviar o olhar. Ative a campainha, para que cada nova história o encontre. Para que não perca nenhum único sussurro daqueles que foram silenciados. Não o faz por mim. Não o faz por um canal do YouTube. Faz isso por eles. Pelos rostos sem nome. Pelas vidas destruídas que o mundo insiste em varrer para debaixo do tapete. Para que o eco da sua dor, da sua incrível resistência, ressoe nos corredores do poder e do conforto. Para que ninguém possa dizer que não sabia. Agora, se estiver pronto, acompanhe-me. Há um lugar na costa de Oaxaca, uma cicatriz na pele da terra, que não encontrarás em nenhum guia de viagens. Os mapas ignoram-no. Os satélites parecem passar por ele, como se não quisessem ver. Chama-se Punta Chueca, um nome que os locais mal pronunciam. Um punhado de casas descoloridas, agarradas às rochas como cracas a um casco afundado. Parecem cansadas, cansadas de lutar contra o vento, contra o sal, contra o próprio tempo. Sobre elas, quase permanentemente flutua uma névoa. Uma névoa salina, espessa, que se cola à pele e à alma. Beija as paredes, os telhados de palha, os rostos das pessoas, e nunca, nunca desaparece completamente. A distância, se chegar num dia ensolarado e raro, poderá confundi-lo com um paraíso, um recanto esquecido pela modernidade, um santuário de paz. Mas essa paz é uma mentira. Aproxima-te. Deixa o carro na estrada de terra, porque não se pode continuar além dela. Caminhas. Sentes a areia a entrar nos teus sapatos, o silêncio a pressionar os teus ouvidos. Não é um silêncio tranquilo. É um silêncio carregado, pesado. Caminhe pelas ruas sem nome. Sinta o peso dos olhares que o seguem das janelas escuras. Olhares que não são curiosos, são avaliadores, são antigos. Ouça os sussurros, frases que são interrompidas, que morrem no ar assim que você passa. Em Punta Chueca, a vida se recolhe ao pôr do sol. As portas, feitas de madeira inchada pela umidade, fecham-se com trancas que soam definitivas. E então, na escuridão total, quebrada apenas pela luz de algum candeeiro, os segredos respiram, exalam o seu hálito viciado, deslizam por baixo das portas. Eles se enredam nas redes de pesca penduradas para secar. O segredo mais profundo, o mais terrível de todos, não está enterrado debaixo da terra. Não se esconde numa caverna. Ele nasce com as crianças. Ele vem ao mundo nos seus pequenos corpos. Ele se manifesta na curva dos seus olhos, na forma das suas mãos, na torção das suas colunas vertebrais. As poucas pessoas de fora que sabem da sua existência, os pescadores das aldeias vizinhas, os comerciantes que se recusam a ir, falam de uma maldição, um castigo do mar, uma doença que o oceano traz nas suas ondas e deixa na costa. Mas os anciãos da aldeia, os guardiões do segredo, dizem outra coisa. Dizem que é uma bênção, uma marca, a marca dos antigos. Um sinal irrefutável de que o sangue é puro, de que não foi contaminado. Mas a verdade, como sempre, é muito mais suja, mais dolorosa, muito mais humana.
Esta é a história de uma aldeia que se tem devorado a si própria durante séculos. Um lugar onde o amor, o dever e o pecado se entrelaçaram de uma forma tão perversa que já ninguém sabe onde começa um e termina o outro. E onde as crianças, inocentes, sempre inocentes, pagam o preço mais alto. Esta é a história de Os Filhos do Incesto. Uma viagem ao coração de um mistério que a ciência pode nomear e explicar com frieza, mas que a alma humana, simplesmente, não consegue compreender. Por isso, respire fundo, prepare-se, porque a realidade que estamos prestes a desenterrar vai mudar-te para sempre. O Dr. Mateu Herrera pisou Punta Chueca pela primeira vez num dia cinzento. Um daqueles dias pesados, sem sol, em que o céu e o mar se fundem numa mesma massa de chumbo. Ele tinha 28 anos e uma mochila cheia de sonhos. Uma mente brilhante, treinada para decifrar os segredos do ADN. E no seu coração, uma ingenuidade tão grande, tão pura, que estava destinada a ser despedaçada. Ele soube de Punta Chueca da forma mais inesperada, numa nota de rodapé. Uma mísera nota de rodapé numa velha revista de antropologia médica que encontrou na biblioteca da universidade. Dizia: Punta Chueca, comunidade costeira isolada com alta incidência de síndromes genéticas raras não classificadas. Recomenda-se estudo. Nada mais. Para os seus professores e colegas, era uma nota à margem. Uma curiosidade acadêmica que alguém, algum dia, deveria investigar. Para Mateu, foi um trovão. Foi um pedido de socorro desesperado, codificado na linguagem seca e técnica da ciência. Sentiu que aquela frase o chamava. Lutou durante meses para conseguir uma pequena bolsa de uma fundação esquecida, o suficiente para cobrir as despesas básicas. Empacotou as suas ferramentas. Um microscópio de campo, caixas de lâminas, tubos de ensaio e roupa para um mês que se tornaria uma vida. A sua família, a sua namorada, disse que ia fazer trabalho de campo, uma investigação para a sua tese. Mentiu, porque a verdade era demasiado estranha, demasiado íntima. Como explicar-lhes que sentia uma ligação irracional com aquelas crianças desconhecidas? Como dizer-lhes que a dor delas, uma dor que apenas imaginava, lhe ressoava nos ossos? A última parte da viagem foi uma profecia. O velho autocarro deixou-o numa encruzilhada empoeirada, a quilômetros da costa. Fique aí, doutorzinho, disse-lhe o motorista, um homem com a pele curtida por 1000 sóis. Mais além eu não vou. Ninguém vai para lá. Por quê? Perguntou Mateu, descarregando o seu pesado equipamento. O motorista olhou para ele pelo espelho retrovisor. Os seus olhos eram uma mistura de pena e advertência. Por que essas pessoas não querem visitas? E acredite, você não quer visitá-las. O autocarro partiu, levantando uma nuvem de poeira que demorou minutos a assentar, deixando Mateu sozinho. Completamente sozinho. Ele caminhou, durante 3 horas, sob um sol que rachava as pedras. O ar era denso, espesso, cheirava a sal, a peixe a secar ao sol e a algo mais. Um cheiro adocicado, enjoativo, o cheiro da podridão. Quando finalmente viu as primeiras casas, um arrepio percorreu-lhe as costas. E não era por causa do cansaço, era o silêncio. Um silêncio total, antinatural. Não havia risos de crianças a brincar. Não havia latidos de cães. Não havia música a escapar por uma janela. Nada. Apenas o som oco e constante das ondas a bater nas rochas. E o vento. Um vento que não refrescava, mas parecia arrastar sussurros, avisos ininteligíveis. As primeiras pessoas que viu foram 2 mulheres sentadas na varanda de uma cabana. Velhas.
ou envelhecidas prematuramente. Consertavam uma rede de pesca com movimentos lentos, hipnóticos, como se realizassem um ritual milenar. Mateu aproximou-se, com o seu melhor sorriso de cidade. "Boa tarde", disse. A sua voz soou estranhamente forte naquele silêncio. As mulheres não levantaram os olhos. Continuaram com a sua tarefa, os seus dedos nodosos movendo-se com precisão mecânica. "Procuro um lugar para ficar alguns dias." "Sou médico." Ele pensou que a palavra médico abriria alguma porta. Ele estava enganado. Uma delas, a mais velha, com o rosto como um mapa de rugas, finalmente falou, sem olhar para ele. A sua voz era como o ranger da madeira seca. "Aqui não há doentes." A frase foi lapidária. Uma sentença. Mateu sentiu a hostilidade como uma parede de vidro. Invisível, mas sólida. "Não vim para curar", insistiu, com a paciência que lhe tinham ensinado. "Vim para estudar, para aprender com vocês, para compreender." A mulher cuspiu no chão de terra, a poucos centímetros das suas botas. Um gesto de desprezo que não precisava de tradução. "Não há nada para entender." Mateu virou-se, derrotado, disposta a tentar na casa seguinte, embora já soubesse qual seria a resposta. E foi então que a viu. Uma menina. Não devia ter mais de 6 ou 7 anos. Estava de pé na soleira escura da cabana, meio escondida na sombra, como se não se atrevesse a sair completamente para a luz. E estava a olhar para ele. Naquele instante, o mundo de Mateu parou. Eram os olhos dela. De um azul pálido, leitoso, quase branco. 2 pequenas luas doentias no seu rosto moreno e sujo. Mas não era apenas a cor que impressionava. Era a distância entre eles. Demasiado separados. Inumanamente separados. Dando ao seu rosto uma estranha aparência de peixe das profundezas. E depois, as suas mãos seguravam um pedaço de madeira polido pelo mar. E os seus dedos... Mateu teve de conter a respiração. 2 deles, o indicador e o médio, estavam fundidos, cobertos pela mesma pele, como as barbatanas de um animal aquático. A menina não sorria. Não demonstrava a curiosidade típica de uma criança. O seu rosto era uma máscara de absoluta quietude. Apenas olhava, com uma intensidade vazia que gelava o sangue. Naquele momento, Mateu soube que o rodapé da revista era uma piada, uma simplificação miserável. A realidade não era uma incidência de síndromes raras. A realidade era um abismo, e ele acabara de se debruçar sobre a borda. Um homem alto e corpulento saiu de outra cabana. Tinha os mesmos olhos pálidos que a menina, o mesmo ar de quietude perigosa. Apresentou-se como Jonás, o responsável pela aldeia, uma espécie de prefeito não oficial. Olhou para Mateu de cima a baixo. O seu olhar era uma mistura de suspeita ancestral e profunda resignação. "O que o homem da ciência quer neste lugar?" perguntou. A palavra ciência soou como um insulto na sua boca. Mateu estava exausto, mas reuniu as suas últimas forças. "Só quero falar com as pessoas, compreender a sua história, recolher algumas amostras, saliva, talvez sangue. Tudo voluntário, é claro." Jonás soltou uma risada seca, sem alegria. Um som como de pedras batendo. "Aqui o sangue é sagrado, doutor. Não é algo que se dá a estranhos." Mas algo no olhar de Mateu, talvez seu evidente cansaço, sua teimosia ou um desespero que Jonás reconheceu como próprio, deve tê-lo comovido. Ou talvez simplesmente estivesse cansado de lutar contra o mundo exterior que de vez em quando enviava um dos seus curiosos emissários.
Há uma cabana vazia no final da praia, disse ele finalmente, apontando com o queixo. Pode ficar lá. A maré irá limpá-la quando você for embora. A implicação era clara. Ele era um visitante temporário, lixo trazido pelas ondas. Mas não incomode as pessoas. Não faça perguntas. Jonás deu mais um passo, a sua sombra cobrindo Mateu. E, acima de tudo, não se aproxime das crianças. Naquela noite, na cabana úmida, cujo chão era a própria areia, Mateu não conseguiu dormir. O cheiro a sal e mofo era sufocante. Ele ouvia o ritmo eterno do mar. E, na escuridão, via repetidamente os olhos da menina. Olhos de lua. Sentiu um frio que não vinha da brisa marinha. Era um frio interno. Um frio que parecia sussurrar diretamente ao seu ADN. Como se o mistério de Punta Chueca estivesse a se infiltrar nele, reescrevendo a sua própria biologia. Naquele momento, embalado pelo rugido do oceano, ele soube com absoluta certeza que não tinha chegado ali por acaso. Este lugar o tinha chamado. E ele não iria embora até arrancar seu segredo sombrio e doloroso, mesmo que o segredo acabasse por devorá-lo também. Os primeiros dias foram um inferno de silêncio e solidão. Um purgatório de olhares evasivos. As pessoas de Punta Chueca tinham aperfeiçoado a arte de torná-lo invisível. Mateu caminhava pela única rua da vila e era como se não existisse. As conversas paravam. As mulheres viravam o rosto. Os homens fixavam o olhar no horizonte. Eles observavam-no, sim, mas à distância. Da segurança dos seus alpendres escuros. Como se fosse um animal estranho e potencialmente perigoso. Um presságio de um mundo que eles haviam decidido expulsar há muito tempo. Mateu tentou tudo o que havia aprendido nos seus manuais de antropologia. Ele sorria. Dizia bom dia em voz alta, mesmo que apenas o eco das ondas lhe respondesse. Ofereceu ajuda a alguns homens que reparavam um barco. Eles o ignoraram como se ele tivesse falado ao vento. Cada gesto de aproximação esbarrava numa parede de desconfiança. Uma parede invisível, mas mais sólida do que qualquer rocha. Uma parede construída com o cimento de séculos de isolamento. Desesperado, decidiu mudar de estratégia. Deixou de procurar e começou a observar. Passava horas sentado na praia, a uma distância prudente da aldeia. Fingia tomar notas sobre as formações rochosas. Fingia recolher conchas e classificá-las. Mas os seus olhos, escondidos atrás de óculos escuros, estavam fixos na vida da aldeia, nos seus ritmos, nas suas hierarquias silenciosas. E, pouco a pouco, como uma imagem que emerge numa câmara escura, os padrões começaram a revelar-se. A vida em Punta Chueca não era caótica. Tinha um centro. Um sol escuro em torno do qual tudo girava. E esse sol era uma mulher. A idosa que o tinha recebido com hostilidade no primeiro dia. Chamavam-na de a matriarca. O seu verdadeiro nome era Helena. Ela governava a aldeia. Não com leis escritas, não com um cargo oficial. Ela governava com olhares, com gestos imperceptíveis, com silêncios que pesavam mais do que qualquer discurso. Uma palavra sua, sussurrada ao ouvido da pessoa certa, podia resolver uma disputa de pesca que durava meses. Um olhar de desaprovação podia condenar uma família inteira ao ostracismo. A uma morte social tão terrível quanto a física. Helena era a guardiã da tradição, a sumo sacerdotisa da sua estranha e retorcida fé. E era, como Mateu descobriria mais tarde, a avó, tia, prima ou bisavó de quase todos os habitantes da aldeia. O geneticista nele compreendeu a terrível equação. Para entender Punta Chueca, precisava de entender Helena.
Mas Helena era uma fortaleza inexpugnável, sempre rodeada por um círculo de mulheres leais que agiam como sua guarda pretoriana. Então Mateu concentrou-se no único ponto fraco dessa fortaleza: as crianças. Elas eram a chave, a manifestação visível do mistério, as portadoras do segredo na carne dos seus próprios corpos. Com uma paciência infinita, quase budista, ele começou a construir pontes, não com palavras. As palavras tinham se revelado inúteis, mas com gestos. À noite, quando todos dormiam, deixava pequenos rebuçados coloridos embrulhados em papel brilhante sobre as rochas, onde sabia que as crianças brincavam. Durante o dia, sentava-se na margem e construía figuras estranhas com algas e conchas. Pequenos monstros marinhos, castelos impossíveis. Durante uma semana, nada aconteceu. Os caramelos desapareciam, mas ele nunca via quem os pegava. Até que um dia, um deles se atreveu. Era um menino de cerca de 8 anos. Chamava-se Samuel. Tinha o mesmo cabelo preto e a pele curtida pelo sol que todos os outros. Mas havia algo na sua postura. Uma fragilidade. Os seus braços eram demasiado curtos para o seu tronco. E as suas mãos, pequenas e tortas, mal tinham força para agarrar a figura de alga que Mateu lhe oferecia sem o olhar diretamente. Samuel não disse uma palavra. Apenas se aproximou, com a cautela de um animal selvagem. Pegou na figura. Examinou-a com os seus olhos escuros e inexpressivos, que pareciam conter uma tristeza milenar. E saiu a correr. Mateu não se mexeu, nem sequer respirou. Mas por dentro, gritou uma vitória. Pequena, ínfima, mas uma vitória, afinal. Foi o primeiro tijolo a cair da parede. Aos poucos, outras crianças seguiram o exemplo de Samuel. Aproximavam-se em silêncio, em pequenos grupos de 2 ou 3, nunca sozinhas. Pegavam nos presentes que Mateu deixava. Às vezes, ficavam alguns minutos, a uma distância segura, observando-o com uma curiosidade que lutava para vencer o medo incutido. E Mateu observava de volta. No seu caderno, já não escrevia sobre rochas. Documentava cada detalhe com uma precisão febril. Caso 01. Lia F. Aproxima-os 6 anos. Hipertelorismo ocular grave. Sindactília na mão esquerda. Caso 02. Samuel M. Aprox 8 anos. Micromelia, braquidactília. Caso 03. Tomás M. Aprox 10 anos. Polidactília bilateral nas mãos e pés. 7 dedos na mão direita, 6 na esquerda, 6 em ambos os pés. Prognatismo mandibular. Os nomes clínicos soavam frios, limpos, distantes. Não capturavam a realidade dilacerante. A realidade era a mão de Tomás, que parecia uma estrela do mar deformada. A realidade era a mandíbula de outra criança, tão retraída que o queixo era quase inexistente, tornando a alimentação um tormento diário. A realidade eram os olhos de Lia, tão separados que Mateu não conseguia deixar de pensar nos predadores que precisam de um campo de visão panorâmico. Eram variações sobre o mesmo tema genético. O eco distorcido de um punhado de genes recessivos que na população normal permanecem ocultos, silenciosos. Mas aqui, neste caldo de cultura genético, gritavam. Manifestavam-se das formas mais cruéis. Era a confirmação visual, brutal, de uma endogamia devastadora sustentada durante gerações. Mas para as pessoas da aldeia, para Helena, para os pais dessas crianças, não eram deformidades. Não eram doenças. Eram as marcas. Sinais de pertença. Um brasão familiar gravado na carne. A prova irrefutável de que o sangue não se tinha misturado. De que o pacto original continuava em vigor.
Uma noite, aconteceu algo que destruiu a distância profissional de Mateo. Algo que o mergulhou de cabeça no coração da loucura. Ele foi acordado por um canto. Um canto baixo, gutural, monótono. Vinha do centro da aldeia. Saiu da sua cabana e aproximou-se furtivamente, escondendo-se nas sombras dos barcos encalhados. Quase toda esta aldeia estava lá, reunida num círculo fechado, como se protegessem algo sagrado. No centro, iluminada pela dança macabra de uma fogueira, estava Helena, a matriarca. E nos seus braços segurava um bebé, um recém-nascido, envolto em cobertores gastos. Ao lado dela, a mãe da criança. Uma adolescente de não mais de 16 anos, com um olhar perdido, uma mistura de dor pós-parto e um estranho orgulho submisso. Helena ergueu o bebé para o céu sem estrelas, coberto por nuvens, e o canto da multidão tornou-se mais forte, mais intenso. Recebe a marca do sangue, cantava Helena, com uma voz surpreendentemente potente para essa sua idade. Recebe o dom dos antigos. O teu corpo é o mapa da nossa linhagem. A tua diferença é a nossa força. A tua dor é a nossa pureza. Mateo, com o coração a martelar no peito, aproximou-se um pouco mais. Precisava de ver. E então viu. Helena desenrolou uma das pequenas mãos do bebé e levantou-a para que todos a vissem à luz da fogueira. A mão tinha apenas 3 dedos. Grossos, quase sem articulações, fundidos na base, como a garra de um réptil. Mateo conteve um grito de horror. Esperou pelos gritos da mãe, pelos lamentos da família. Mas não houve nada disso. Houve um murmúrio coletivo, um som gutural de aprovação, de reverência. Helena, com uma solenidade sacerdotal, beijou a mão deformada do bebé. Então virou-se para a multidão e declarou, com a voz ressoando no silêncio noturno: é um dos nossos. É puro. Naquele exato momento, o mundo de Mateo, o seu mundo de ciência, lógica e razão, desmoronou-se. Percebeu o seu erro fundamental. Não estava a lidar com uma doença genética. Estava a lidar com uma religião. Uma fé monstruosa, construída sobre a estrutura de um erro genético. Sentiu uma onda de náusea tão violenta que teve de se apoiar na parede de uma cabana para não cair. O ar tornou-se espesso, irrespirável. Um suor frio percorreu-lhe as costas, encharcando a camisa. E na boca sentiu um sabor amargo, metálico. O sabor do medo puro. Mas já não era medo das pessoas de Punta Chueca. Era medo da infinita e aterradora capacidade humana de se auto-enganar. Eles tinham pegado uma tragédia biológica, uma sentença de dor e disfunção, e a transformaram num milagre. Eles tinham abraçado a catástrofe genética como se fosse uma bênção divina. Como lutar contra isso? Como usar um artigo científico para combater uma fé gravada a fogo na alma de um povo? Voltou para sua cabana tropeçando, cego, surdo a tudo, exceto ao batimento do seu próprio coração aterrorizado. Deixou-se cair no chão de areia fria e tremeu, durante horas, não pelo frio da noite, mas pelo frio que emanava do próprio coração da condição humana. A capacidade ilimitada de construir realidades paralelas para poder sobreviver ao horror. Para poder olhar-se no espelho todas as manhãs. Naquela noite, naquela praia esquecida por Deus, o geneticista morreu um pouco. E nasceu a testemunha, o homem que tinha visto algo que nenhum ser humano deveria ver, e que agora tinha a terrível responsabilidade de contar. Embora o mundo, como ele logo descobriria, não tivesse qualquer interesse em ouvir. Para compreender uma loucura coletiva, é preciso desenterrar pacientemente as suas raízes. Mateo, o cientista, sabia disso.
A fé distorcida de Punta Chueca não tinha surgido do nada. Era uma planta venenosa. Mas até as plantas venenosas precisam de solo fértil para crescer. Um solo feito de isolamento, medo, desespero e sobrevivência. Ele tinha de se tornar um arqueólogo da memória. Mas em Punta Chueca não havia arquivos. Não havia registros escritos. Nem mesmo lápides com datas no pequeno cemitério com vista para o mar. A história da aldeia não estava escrita em papel. Era transmitida em sussurros, em lendas contadas junto à lareira nas noites de tempestade. Nas rugas do rosto dos idosos. E Mateu precisava de conquistar esses sussurros. A chave foi-lhe dada pelo acaso. Uma tarde, viu Jonás, o encarregado, escorregar nas rochas cobertas de musgo enquanto amarrava o seu barco. Ouviu o estalo seco e o grito abafado de dor. Correu para o ajudar. O braço dele estava deslocado, o ombro fora do lugar. Os outros homens olhavam, mas não sabiam o que fazer. Mateu, com os conhecimentos básicos de primeiros socorros de qualquer médico, agiu rapidamente. Com um movimento rápido e certeiro, colocou o osso no lugar. O gesto foi simples, profissional. Mas num lugar onde um corte infetado podia ser uma sentença de morte, um ato de medicina competente era quase um milagre. Isso rendeu a Mateu uma moeda de valor incalculável em Punta Chueca, a gratidão de Jonás. E a gratidão abriu uma pequena fenda na parede de silêncio. Jonás começou a falar. Não foi fácil. No início, eram frases curtas, reticentes, monossílabos. Mas Mateu não pressionava. Apenas ouvia. E pouco a pouco, as histórias começaram a fluir. Como um rio subterrâneo, bloqueado durante muito tempo, que finalmente encontra uma saída para a superfície. A história começou, como quase todas as grandes tragédias, no mar. Punta Chueca nem sempre esteve lá. Nasceu de um naufrágio. No final do século XVIII, contou Jonás, com o olhar perdido no mar que parecia conter todas as memórias. Um galeão espanhol, o Alma Perdida. Um nome terrivelmente profético. Dirigia-se às Filipinas, carregado de prata das minas do México e de algo ainda mais valioso. Famílias de colonos, homens, mulheres e crianças que iam começar uma nova vida. Uma tempestade apanhou-os no meio do Pacífico. Uma daquelas tempestades que os marinheiros chamam de o fim do mundo. O céu abriu-se e o mar levantou-se para se encontrar com ele, recitava Jonas, usando as mesmas palavras que tinha ouvido do seu avô e o seu avô do dele. O navio, desarbolado, à deriva durante semanas, embateu contra as rochas que agora serviam de quebra-mar natural para a aldeia. Partiu-se em dois, como uma casca de noz. Centenas morreram afogados, esmagados, devorados por tubarões. Mas um punhado, por um milagre ou uma maldição, sobreviveu. 20 famílias, cerca de 100 pessoas, agarradas aos destroços do naufrágio, foram arrastadas pela corrente até aquela pequena praia em forma de meia-lua. Estavam sozinhos, feridos, famintos, numa terra que não conheciam, sem a menor esperança de serem resgatados. O mundo, para eles, tinha deixado de existir. Então, tomaram uma decisão radical. Decidiram esquecer o mundo. O primeiro líder dessa comunidade de náufragos foi um homem chamado Mateus, como o médico. Um padre franciscano que viajava no navio. Um homem de fé inabalável e fanatismo ardente. Ele viu o naufrágio não como uma tragédia, mas como uma intervenção divina. Deus nos arrancou de um mundo corrupto e pecador, proclamou, de pé sobre os destroços do galeão. Ele nos trouxe para um novo Éden. Somos o seu povo escolhido,
purificado pela água. Ele estabeleceu a primeira e única lei da nova comunidade. A lei que definiria tudo. Ninguém jamais sairia de Punta Chueca. E ninguém de fora seria bem-vindo. O sangue, o seu sangue de sobreviventes, deveria permanecer puro. Um tesouro sagrado. Eles selaram o pacto com um juramento de sangue e o renovaram, geração após geração. No início, a comunidade prosperou à sua maneira. Eram pescadores experientes. Aprenderam a cultivar a terra salgada. Eram completamente autossuficientes. Um universo fechado e perfeito. Mas o isolamento tem um preço. Um preço terrível que não se paga com dinheiro, mas com a linguagem silenciosa e impiedosa dos genes. As primeiras gerações não notaram nada. Eram primos casando-se com primos. Algo não tão raro em comunidades isoladas da época. Mas os anos passaram. As décadas. Os séculos. O acervo genético de Punta Chueca tornou-se um lago. Um lago sem afluentes. A água estagnou. Apodreceu. E os genes recessivos, esses monstros adormecidos que todos nós carregamos escondidos no nosso ADN, começaram a despertar. Primeiro foi um menino que nasceu com um dedo a mais numa mão. Viram isso como uma raridade, uma pequena brincadeira de Deus. Depois, uma menina com os olhos um pouco mais separados do que o normal. Depois, um menino com o lábio leporino. Os defeitos tornaram-se cada vez mais comuns, cada vez mais graves. No início, houve medo, confusão, pânico. Alguns pensaram que era um castigo divino, que tinham quebrado o pacto, que Deus os estava a abandonar. Mas então, no meio da crise, surgiu uma nova líder. Uma mulher chamada Isabel, a tetravó de Helena, a matriarca. Ela era inteligente, astuta, carismática. E viu uma oportunidade naquela catástrofe biológica. Uma oportunidade para tomar o poder e redefinir a realidade do seu povo. Com uma genialidade perversa, ela reinterpretou a maldição. Transformou-a numa bênção. Não são defeitos, disse ela ao seu povo, reunido na praia. Não são castigos, são marcas da nossa lealdade. São a prova viva de que o nosso sangue não foi contaminado pelos pecadores de fora. Cada dedo extra, cada olho diferente, é uma medalha que Deus nos dá pela nossa pureza. Ele não está a castigar-nos, está a destacar-nos, está a dizer-nos que somos especiais, os seus verdadeiros escolhidos. Foi um golpe de mestre de teologia e manipulação psicológica. Transformou a vergonha em orgulho, o medo em uma fé fanática, a catástrofe genética em um sinal de nobreza espiritual. A partir daquele dia, as crianças marcadas deixaram de ser escondidas. Foram exibidas. Já não eram vistas como doentes ou deformes, mas como santas, como pequenas profetas vivas. Os seus corpos retorcidos tornaram-se mapas sagrados da história do povo. Cada malformação era um capítulo do seu glorioso isolamento. A endogamia, que tinha sido uma necessidade, tornou-se um mandamento religioso. Casar-se dentro da comunidade era um dever sagrado. Casar-se com alguém de fora, ou mesmo desejar isso, era o pior dos pecados. A traição definitiva. E assim, durante mais de 200 anos, a aldeia fechou-se sobre si mesma como uma ostra doente, adorando a sua própria decadência genética, celebrando a destruição programada da sua própria linhagem. Jonás terminou a sua história no momento em que o primeiro raio de sol tingia o horizonte de rosa. A sua voz era um sussurro rouco, exausto. Agora compreende, doutor, disse ele, sem olhar para Mateu. Não vê doentes aqui, vê crentes, e a nossa fé é mais forte do que qualquer doença. Mateu ficou em silêncio.
olhando para as ondas. O seu microscópio, os seus livros de genética, os seus anos de estudo, todo o seu conhecimento científico parecia de repente ridículo, inútil, irrelevante. Ele percebeu que o problema de Punta Chueca não estava nos cromossomas, estava na alma. Uma alma coletiva, forjada na violência do mar, no terror do abandono e no bálsamo venenoso de uma fé salvadora. E ele não sabia se existia uma ciência, em todo o mundo, capaz de curar uma alma doente. Mateus sabia que sozinho não podia fazer nada. A fé de Punta Chueca era uma fortaleza secular. Tentar derrubá-la com a lógica era como tentar derrubar um castelo com uma colher. Precisava de ajuda. Precisava de um exército, ou pelo menos de um aliado naquele mundo exterior que parecia tão distante. Tomou a decisão mais difícil da sua vida. Deixaria Punta Chueca, só por alguns dias. Levaria as suas descobertas, a sua verdade, às autoridades. O seu caderno, agora cheio de anotações febris, de genealogias impossíveis. As fotografias que tinha tirado em segredo, com o coração na mão. Imagens borradas, clandestinas, das crianças e das suas marcas. E, acima de tudo, as amostras. O tesouro mais precioso, com a ajuda secreta e temerosa de Jonás, tinha conseguido obter algumas amostras de cabelo e saliva. Até algumas gotas de sangue seco de uma criança que se tinha cortado a brincar nas rochas. Era pouco. Cientificamente, era uma porcaria. Mas era suficiente para plantar uma semente de dúvida. Para provar a endogamia extrema. Jonás acompanhou-o de volta ao cruzamento empoeirado. O mesmo lugar onde o mundo de Mateu tinha começado a desmoronar-se. Tenha cuidado, doutor, disse Jonás ao despedir-se. O seu rosto, geralmente inexpressivo, mostrava uma preocupação genuína. O mundo exterior tem as suas próprias doenças e, às vezes, são piores do que as nossas. Mateu não compreendeu totalmente o aviso naquele momento. Em breve, muito em breve, compreenderia. A viagem de autocarro até a capital do estado foi um choque cultural inverso. O barulho dos motores, as buzinas, a música alta. Depois de semanas imerso no silêncio antinatural de Punta Chueca, parecia uma agressão física. O seu primeiro destino foi a Secretaria de Saúde do Estado. Um edifício monumental, de betão e vidro escuro. Um templo moderno, dedicado ao deus da burocracia. Após 2 horas de espera num corredor sem janelas, iluminado por uma luz fluorescente que piscava, ele foi finalmente recebido por um funcionário. Um homem de meia idade, com uma camisa branca manchada de suor sob os braços e um olhar de tédio perpétuo. Chamava-se Ricardo. Mateu, ainda cheio de uma energia desesperada, estendeu as suas notas sobre a secretária de metal. Falou com a paixão e a urgência de quem viu o abismo. Falou das crianças, de Lia, de Samuel, das marcas, da cerimônia noturna, da religião construída sobre a doença. Ricardo ouvia sem ouvir. Os seus olhos desviavam-se constantemente para o monitor do seu computador, onde piscava um protetor de ecrã. Os seus dedos, manchados de nicotina, brincavam com um clipe, dobrando-o e desdobrando-o até o partir. Quando Mateu, sem fôlego, finalmente terminou, houve um longo silêncio. Um silêncio denso, desconfortável. Ricardo bocejou. Um bocejo lento, teatral, descarado. Então olhou para os papéis de Mateu, as fotos das crianças, como se fossem um inseto irritante que pousara na sua secretária. Olhe, doutor, começou, com um tom condescendente, como se estivesse a falar com uma criança ingênua. Aprecio o seu...
Entusiasmo. A sério. Mas aqui trabalhamos com protocolos, com procedimentos, para iniciar um processo de risco genético comunitário, como o senhor lhe chama. Fez uma pausa, saboreando a frase burocrática. Precisa de preencher o formulário H7, em triplicado, com assinatura autógrafa. Mateus sentiu uma onda de raiva gelada. Não me ouviu? Não viu as fotos? Não há tempo para formulários. Ricardo nem se abalou. Levantou a mão para acalmá-lo. Continuou, como se não o tivesse interrompido. Precisa de testes de ADN certificados por um laboratório governamental de pelo menos 5 indivíduos não relacionados da comunidade afetada. É o protocolo. Mas não há 5 indivíduos não relacionados. Explodiu Mateu, batendo na mesa. Todos estão relacionados. Esse é exatamente o maldito problema. Ricardo encolheu os ombros. Um gesto mínimo, mas que continha toda a indiferença do universo. Então, lamento dizer que não é um problema para o Ministério da Saúde. Talvez seja um assunto para o censo, ou para o Departamento de Assuntos Indígenas. Não sei, não é da minha área. O que eu sei, disse ele, começando a recolher os papéis de Mateu para lhes devolver, é que sem o formulário H7 e as amostras necessárias, para mim, para este sistema, o seu problema não existe. Levantou-se, dando por terminada a reunião. Próximo. A palavra ressoou na cabeça de Mateu. Próximo. Como se a tragédia de todo um povo fosse apenas mais um número na fila interminável da miséria. Saiu do escritório atordoado, como um pugilista nocauteado. Sentou-se num banco de plástico no corredor. O zumbido do ar-condicionado era o único som. Sentiu um frio que não era físico. Era o frio da indiferença institucionalizada. Percebeu que a maquinaria do sistema não tinha sido concebida para ajudar as pessoas. Tinha sido concebida para se proteger a si própria, para classificar a realidade em caixas, em formulários, em protocolos. E se algo, por mais terrível que fosse, não se encaixasse nas caixas, simplesmente não existia. Mas Mateu era um lutador. Recusou-se a desistir. Tinham-lhe falado de uma funcionária de alto nível, Carmen Mendoza, diretora de desenvolvimento social. Uma mulher diferente, diziam. Uma política com consciência. Levou uma semana de telefonemas e súplicas para conseguir uma reunião de 15 minutos. O escritório de Carmen Mendoza era o oposto do de Ricardo. Luminoso, com plantas, obras de arte moderna nas paredes. Cheirava a café acabado de fazer e a sucesso. E ela ouviu-o. Ouviu-o realmente. Olhou para as fotografias das crianças e nos seus olhos Mateu viu um horror genuíno. Viu compaixão. Sentiu uma centelha de esperança. Talvez Jonás estivesse errado. Talvez o mundo lá fora não estivesse tão doente. Isto é monstruoso, doutor, disse Carmen quando ele terminou. A sua voz era suave, mas firme. É desumano. Não podemos permitir que isto continue a acontecer no nosso estado. Obrigado, sussurrou Mateu, sentindo que finalmente alguém compreendia. Eu sabia que a senhora iria perceber. Carmen suspirou. Um suspiro longo, calculado. Recostou-se na sua cadeira de couro italiano. E a compaixão nos seus olhos foi substituída por uma sombra de pragmatismo, de cálculo político. Mas, continuou ela, e esse mas foi o princípio do fim. Também é um assunto extremamente delicado. Essas pessoas, essa comunidade, têm as suas próprias crenças, a sua cultura. Se intervirmos de forma agressiva, a imprensa vai destruir-nos. Vão acusar-nos de etnocídio,
de imperialismo cultural. Imagina as manchetes. Mateu não conseguia acreditar no que estava a ouvir. Mas e as crianças? E o seu direito fundamental à saúde? A uma vida sem dor. Elas estão condenadas antes mesmo de nascer. Eu sei, doutor. Eu sei, disse Carmen, agora usando um tom tranquilizador, profissional. O tom que se usa para desarmar alguém problemático. E vamos fazer algo. Claro que sim. Não sou um monstro. Vou fazer o que é preciso. Formar um comitê interdisciplinar. Convidaremos antropólogos, sociólogos, médicos, advogados. Precisamos de uma abordagem gradual, holística. Vamos estudar a situação em profundidade. Elaboraremos um relatório completo. E então, com base nesse relatório, traçaremos um plano de ação a longo prazo. Mateu sentiu o chão abrir-se sob seus pés. Um comitê. Um relatório. Um plano a longo prazo. Eram as palavras mágicas que o sistema usava para enterrar os problemas. Para adiar a ação até que a urgência se dissolvesse no tempo e no esquecimento. Sentiu o frio e a dureza da secretária de Mogno sob as pontas dos dedos. Era uma barreira. Lisa, polida, intransponível. A barreira entre a boa intenção e a ação real. Entre a compaixão de salão e a coragem necessária para mudar as coisas. Mesmo assim, ele não desistiu. Mateu era um cientista. Acreditava nos dados. Passou as 2 semanas seguintes num estado febril. Pediu favores. Endividou-se. Convenceu um laboratório privado, dirigido por um antigo professor seu, a analisar as amostras que tinha trazido. Os resultados chegaram por e-mail uma noite. Eram piores do que ele imaginava. O coeficiente de endogamia de Punta Chueca era mais alto do que o de qualquer população humana já registrada. Era mais próximo do de ratos de laboratório, criados durante gerações para ter uma uniformidade genética quase total. Era uma sentença de morte biológica para a aldeia. Uma bomba relógio genética que já tinha explodido. Com as provas irrefutáveis em mãos, voltou ao escritório de Carmen Mendoza. Sem marcação. Ele tinha a certeza de que agora, com dados concretos, com a ciência do seu lado, ela teria que agir. Mas Carmen Mendoza não o recebeu. Em seu lugar, ele foi atendido por um assistente. Um jovem com um terno caro, um sorriso ensaiado e olhos completamente vazios. O doutor. Herrera, certo? Disse ele, consultando um tablet. A senhora Mendoza me pediu para falar com o senhor. Ela está numa conferência muito importante. Sobre pobreza e desenvolvimento sustentável, em Cancún. O assistente pegou no relatório de Mateu sem olhar para ele. Folheou-o com um desinteresse insultuoso. Ah, sim. O caso da aldeia costeira. Fez uma pausa. Limpa a garganta. E recitou a frase que finalmente iria quebrar Mateu. A frase que lhe tinham preparado para se livrarem dele. A advogada pediu-me para lhe informar que, após uma revisão preliminar com a nossa equipa jurídica, o seu pedido foi reclassificado. O senhor fala de crianças que nascem com problemas tão graves que muitas vezes morrem na infância, ou que nem sequer são registradas, certo? Tecnicamente, legalmente, disse o assistente, sorrindo, orgulhoso da sua lógica burocrática. Isso torna-se um caso de pessoas desaparecidas ou não registradas. E isso, doutor, é da competência de outra entidade. A Procuradoria Especial para Pessoas Desaparecidas. Ele inclinou-se para a frente, como se estivesse a fazer o maior favor da sua vida. Tome, disse ele, estendendo-lhe um formulário. Preencha o formulário 2B
e apresente-o na procuradoria. Eles tratarão disso. Uma folha de papel. Um túmulo de papel para a esperança de centenas de crianças. O sistema não buscava justiça. Não buscava salvar ninguém. Procurava ordenar o horror em pastas, classificar a miséria, arquivar a tragédia até que se transformasse em pó. Mateu não pegou o formulário. Ficou olhando para o assistente e, pela primeira vez, viu o verdadeiro horror. Não o horror biológico de Punta Chueca, mas o horror limpo, educado e sorridente da indiferença organizada. Saiu do edifício e ficou parado na calçada. O sol da tarde batia em seu rosto, mas ele não sentia o calor. Sentia apenas um frio profundo, existencial. Percebeu o verdadeiro significado da advertência de Jonas. O mundo lá fora tem suas próprias doenças. E a pior de todas, compreendeu naquele momento, era a burocracia. Um cancro da alma que se metastiza nos corredores do governo. Um vírus que transforma a tragédia humana em papelada. Naquele momento, sob o céu azul e brilhante de uma cidade indiferente, Mateu Herrera sentiu-se mais sozinho, mais perdido e mais náufrago do que nunca na praia esquecida de Punta Chueca. Não há uma imagem final que resuma esta história com um laço de esperança. Não há um resgate de helicóptero. Não há uma equipa de médicos a chegar para salvar o dia. A realidade, a nossa dura realidade mexicana, raramente oferece finais felizes de filme. Mateu voltou para Punta Chueca, derrotado, não pela fé do povo, mas pela indiferença do mundo. Quando chegou, coberto de poeira e desesperança, Jonás estava à sua espera na praia. Não fez perguntas. Não precisava fazê-las. Apenas olhou para o rosto de Mateu, e nos seus olhos vazios soube tudo. Colocou uma mão pesada no ombro do médico. "Bem-vindo à casa, doutor", disse suavemente. E pela primeira vez, a palavra casa, aplicada àquele lugar maldito, soou estranhamente correta. Mateu não foi embora. Ficou. A sua bolsa esgotou-se. A sua carreira acadêmica, tão promissora, desapareceu no esquecimento dos arquivos universitários. A sua namorada, cansada de esperar, deixou-o. A sua família deixou de perguntar. Mas ele ficou. Já não era o cientista arrogante que procurava respostas, que queria impor a sua verdade. Era um homem que tinha encontrado uma pergunta muito mais profunda. O que faz quando percebe que não pode mudar o mundo? A resposta que encontrou, na solidão das suas noites em Punta Chueca, foi simples e profunda. Muda um mundo. O pequeno mundo de uma pessoa. Deixou de lutar contra a fé do povo. Deixou de falar de genes recessivos e cromossomas. Guardou o seu microscópio. Em vez disso, começou a falar de histórias, de música, das estrelas que se viam nas noites claras. Sem querer, tornou-se o professor da aldeia. Ensinou Samuel, o menino de braços curtos, a ler. Com infinita paciência, ensinou-o a segurar um lápis nas suas mãos tortas. E um dia, Samuel escreveu o seu próprio nome na areia. Descobriu que Lia, a menina dos olhos de lua, tinha um dom, um ouvido musical absoluto. Ela conseguia reproduzir qualquer melodia, por mais complexa que fosse, depois de ouvi-la apenas uma vez. Mateu, numa das suas poucas viagens à cidade mais próxima, trocou o seu relógio por um velho violão espanhol. E pela primeira vez em séculos, a música chegou a Punta Chueca, uma música que não falava de linhagens, nem de pureza, nem de marcas. Uma música que falava da alegria e da dor universal do coração humano. Mateu não curou os seus corpos. Não conseguiu. Mas talvez, apenas talvez,
Tem ajudado a curar uma pequena parte das suas almas partidas. Deu-lhes uma janela, uma pequena fenda na parede do seu isolamento, para que pudessem espreitar para um universo maior. A história de Mateu Herrera e Punta Chueca não é uma história de sucesso. É uma história de fracasso. O fracasso do nosso sistema, da nossa sociedade. O fracasso da nossa incapacidade de olhar para além dos formulários e ver os seres humanos que sofrem. As crianças de Punta Chueca continuam a nascer com as marcas. A terrível roda da genética continua a girar, indiferente, cruel. Mas agora, no meio do silêncio ancestral e da tradição sufocante, às vezes, se ouvir com atenção, pode ouvir o som de uma guitarra desafinada e a voz pequena e tímida de uma criança cantando uma canção sobre um mundo que nunca verá. É uma nota de graça num oceano de tragédia. Pequena, frágil, quase imperceptível, mas está lá. Um testemunho de que mesmo na escuridão mais profunda, no abandono mais absoluto, um único homem, uma única mulher, pode decidir acender uma vela. E às vezes, essa pequena e trêmula luz é tudo o que temos. É tudo o que é preciso para continuarmos a ser humanos.